Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que louvor maravilhoso, viu, Anderson? Deus te abençoe poderosamente. Eu, particularmente, amo essa canção, né, irmãos? Amo essa canção. Deus é esse Deus poderoso que age, que trabalha, que não há dificuldades para Ele, não há problema que Ele não possa te ajudar a enfrentar, não há problemas que Ele não possa te ajudar a resolver. Ele é o teu refúgio, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu Deus e é o teu Deus. Diante de qualquer adversidade que você esteja vivendo, creia, o Senhor é o teu refúgio e a tua fortaleza. Amém, queridos? Amados, nós vamos nesse momento para a preciosa palavra do Senhor Jesus, e eu gostaria que você estivesse atento àquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Eu vou fazer uso nessa noite do Evangelho de João, capítulo 18, e aí eu vou descorrendo essa história. Eu não vou te dar nenhum versículo, porque eu vou decorrer a história daquilo que está escrito no texto sagrado, na Bíblia Sagrada. E a base nossa que nós vamos falar nessa noite é sobre os 3 dias que nós estamos vivendo: a sexta-feira santa, o sábado de aleluia e o domingo de ressurreição, ou o domingo da ressurreição. Eu quero falar um pouco sobre esses 3 dias e a maneira como eles aconteceram, e o que algumas coisas aconteceram nesses dias com base no texto bíblico que nós temos aqui conosco. Então eu gostaria que você colocasse a sua vida no altar de Deus, na presença do Senhor. Ele tem algo muito especial para ministrar o seu coração, Ele tem algo muito especial a ministrar na sua vida, e eu gostaria que você estivesse atento à voz do Espírito Santo. Deus já tem falado com a gente, Deus já tem falado com você. Deus usou agora o obreiro Anderson nessa ministração do louvor. Eu tenho certeza que ele falou muito com muita gente, e agora ele quer falar também através da sua palavra, que é poderosa e maravilhosa. Quero fazer uma oração por você agora, para que essa palavra entre no seu coração, e o Espírito Santo, foi assim que eu orei já hoje, para que o Espírito do Senhor visite você agora, aonde você está, com essa palavra, levando vida para você através dessa palavra. Querido Pai e eterno Deus, fala ao nosso coração agora, Senhor, por meio da Tua palavra. Edifica-nos por meio da Tua palavra nessa noite. Pai, toma a minha vida em Tuas mãos, usa-me como instrumento do Senhor para abençoar essas vidas, o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos literalmente vivendo no dia do domingo, hoje, domingo, e é o domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. E eu queria, nesse instante, me ater a essas 3 evidências da Bíblia Sagrada, que está ali no capítulo 18 de João. A partir do capítulo 18 nós vamos encontrar uma narrativa bíblica acerca desses 3 momentos que aconteceram na vida de Jesus, ou sobre esses 3 dias que aconteceram na vida de Jesus: a sexta-feira santa, o sábado de aleluia e o domingo de ressurreição. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada e nos deparamos com João capítulo 18, nós vamos ver ali que é no capítulo 18 que Jesus é preso. É no capítulo 18 que Jesus, depois de ter vindo fazendo a sua obra, ter vindo exercendo aquilo que Deus pediu para que ele exercesse, que era pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, trazer um Evangelho de salvação até o coração das pessoas que estavam cercando Jesus, por onde ele passava, por toda a circunvizinhança, por todas as cidades, bairros que Jesus entrava, ele estava fazendo a obra que o Pai pediu para ele fazer. Jesus
Jesus estava fazendo a obra que o Pai pediu para ele realizar. E então, diante dessa vida, fazendo essa obra, sendo muitas vezes perseguido pelas pessoas, muitas vezes sendo perseguido a ponto de já quererem a morte de Jesus, porém, a Bíblia diz que ele fugia da circunstância, das situações, para não ser pego naquela ocasião em que as pessoas queriam pegá-lo durante o período do seu ministério. Mas houve um dia na história que Jesus não teve como impedir que ele fosse preso. Teve um dia na história que Jesus não teve como impedir que ele fosse colocado nas mãos de homens para sofrer. Porque todo esse plano estava já projetado por Deus, todo esse plano já estava calculado pelo Senhor, pelo nosso Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é no verso de número 18, aliás, é no capítulo de número 18, que nós começamos a ver aqui, que Jesus foi preso. E quando vieram e prenderam Jesus, aqui nesse momento, é que começa todo um processo que vai levar Jesus a um sofrimento intenso, a um sofrimento fora do normal, a um sofrimento fora do comum. E nesse momento que Jesus, ele foi pego, nesse momento que Jesus, ele foi... já encontraram os seus salteadores para prendê-lo. É nesse momento que Jesus, depois de ter orado e saído do Getsemane, que ali chegam os seus salteadores para prendê-lo. Chegam os seus salteadores para agora fazer com que através dessa prisão, Jesus começa agora uma via crucis. Jesus começa agora um caminho de sofrimento terrível, um caminho de sofrimento que não teria volta. Era um sofrimento após o outro. Mas Jesus, você lembre bem que antes dele ser preso, ele passa ali pelo Getsemane e ele faz a oração dele com o Pai. Ele faz a oração dele com o nosso Deus, e ali ele consegue, depois de fazer essa oração, ser entregue aos salteadores, e começa aí então um sofrimento que não tem mais fim. É um sofrimento que vai ser gerado de um caso após o outro. E lá no final você vai ver isso ainda hoje, que no final dessa história, os sofrimentos têm fim, o sofrimento acaba, e acaba de um jeito glorioso e maravilhoso, porque Jesus Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos, e ele está vivo para a glória do Senhor Jesus Cristo. No capítulo de número 18, nós encontramos então Jesus sendo preso, e é ali, enquanto ele está sendo preso, está sendo levado para o seu caminho de sofrimento, que a Bíblia diz também no capítulo 18, que Pedro nega Jesus. Jesus havia dito para Pedro: Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro olha para Jesus e diz: não, eu não te negarei. E a Bíblia diz no capítulo de número 18, que Pedro, ele nega Jesus, quando é perguntado pelos inimigos de Jesus, por aqueles que não querem o bem de Jesus, ao indagarem acerca de Pedro, se é discípulo ou não de Jesus, Pedro nega e diz: eu não sou discípulo dele. E Jesus contempla pela primeira vez em que Pedro nega, o olhar de Pedro com o olhar de Jesus se cruzam, e Pedro já tem aquela informação: neguei a Jesus. A Bíblia diz que 3 vezes Pedro negou Jesus, 3 vezes Pedro disse que não conhecia Jesus. Mas Jesus está olhando para Pedro, e ele já havia revelado, dizendo que Pedro haveria de negá-lo 3 vezes. E Pedro ali está literalmente negando Jesus 3 vezes. É um discípulo dele dizendo que não o conhecia. E isso para Jesus também, eu entendo, humanamente falando, que é de certa forma um sofrimento, porque Jesus não queria que Pedro negasse. Mas Pedro falha e erra e nega, e Jesus sabia que ele ia negar. Mas Jesus, penso que não queria que seus discípulos negassem que ele é o Cristo. Assim como Jesus, ele não quer que você negue que ele é o teu Senhor. Assim como Jesus não quer que você negue que ele é o teu Salvador. Assim como Jesus não quer que você negue que ele é aquele que morreu na cruz do Calvário por você, para te dar vida eterna. Então entenda já hoje o que o Espírito
Espírito do Senhor está dizendo ao teu coração: não negue quem Jesus é para a sua vida, não negue que Ele é o teu Salvador, não negue que Ele é o teu Senhor, não negue que Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário por você, não negue que Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida. Pedro negou Jesus no capítulo 18. No capítulo 18, Jesus está seguindo e parece ser um sofrimento após o outro, uma luta após a outra. Depois de ser preso, é negado por Pedro, e depois de ser negado por Pedro, a Bíblia diz que Jesus, ele vai para diante de Pilatos, e é diante de Pilatos que Jesus está, e ali está uma confusão armada, ali está uma confusão terrível, porque Pilatos está olhando para um homem que, ao ver dele, é um homem justo, é um homem que não tem o que fazer para levá-lo a uma cruz. O povo está dizendo: crucifica-o, mas Pilatos não vê motivo para crucificá-lo. Pilatos está ali com uma situação difícil, e a Bíblia diz que Pilatos chega a dizer: lavo as minhas mãos do sangue inocente desse homem. Pilatos deixa bem claro para todos que ele não acha que Jesus é digno de ir para a cruz. Jesus não é digno de morrer numa cruz. A Bíblia diz que ainda na narrativa de Jesus com Pilatos, a mulher de Pilatos aparece para ele e diz: não te envolvas com esse homem, porque hoje à noite em sonho muito sofri por causa dele. E aí Pilatos tem todas essas informações, olha para Jesus, chega perto de Jesus e diz: estás vendo o que a multidão está falando a teu respeito? Você está ouvindo as acusações da multidão acerca de você? Você não sabe que eu tenho poder, eu tenho autoridade para poder te prender, para poder te crucificar? Aí Jesus, das poucas vezes que abriu os lábios, ele abre os lábios para Pilatos e diz: nenhuma autoridade é te dada, se do céu, do meu Pai, não lhe fora conferida. Jesus está dizendo a Pilatos: por mais que você é o governante, por mais que você é a autoridade maior, a minha vida está entregue nas mãos do meu Senhor, e tudo que me acontecer é porque Deus o Pai está querendo e está permitindo. A Bíblia diz que depois desse diálogo de Jesus com Pilatos, depois da mente confusa de Pilatos, de olhar para Jesus e ver nele um inocente, e de olhar para a multidão e ver neles a condenação, o pedido de condenação para um inocente, Pilatos lava suas mãos do sangue de Jesus, mas Jesus enfrenta mais uma luta e mais uma dificuldade, porque no mesmo capítulo 18, nós encontramos Jesus sendo condenado à morte. Você deve saber que uma pessoa, ela só é condenada quando é encontrada nela o erro, quando descoberto, quando averiguado o erro, provado o erro, provado a falha, o pecado, o erro, aí sim condena-se alguém. Não se condena alguém normalmente por condenar. Condena alguém quando consegue se provar que cometeu tal delito, tal erro. E Jesus, Pilatos não encontra nele um erro, Pilatos não encontra nele um motivo para o condenar, mas Jesus foi condenado à morte. E no verso 18 nós encontramos Jesus sabendo que o próximo passo agora é a condenação de morte. Entramos no capítulo 19. E no capítulo 19, no verso de número 1, a Bíblia diz: aí Pilatos mandou chicotear Jesus, porque a sentença já havia sido declarada, porque a condenação da morte já havia sido dada.
Então a Bíblia diz que Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheio de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Chegaram perto dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando o chefe dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: crucifica-o! Crucifica-o! Vocês que o levem e o crucifiquem. Dizia Pilatos: eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem. Repetiu Pilatos. A multidão respondeu: nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve morrer, porque afirma que é o Filho de Deus. O motivo, irmãos, pelo qual a multidão queria matar Jesus, é porque já estava sendo cada vez mais evidenciado que ele era o Filho de Deus. Mas Pilatos olha para a multidão e diz: eu não vejo nele motivo para matá-lo. Eu não vejo motivo para ele ser crucificado. Pilatos chega até a trazer Jesus diante deles e colocar diante deles e dizer: veja esse homem, tentando convencer e explicar para a multidão que olhando para ele não tem nada o que acuse. Mas a multidão gritava cada vez mais: crucificam, crucificam. Então você pensa em Jesus, já havia recebido algumas chibatadas antes que Pilatos chamasse ele ali. E quando Pilatos chama ele ali, ele olha para Pilatos dizendo: não vejo nele mal nenhum, não vejo nele motivo para condená-lo à morte, tentando ainda fazer a multidão mudar de ideia. Mas Jesus olha para Pilatos dizendo: não vejo nele motivo nenhum. E Jesus olha para a multidão e a multidão está dizendo: crucifica-o, mate-o, leve para a crucificação. Pilatos deixa bem claro: eu não levarei ele a ser crucificado, vocês então levarão ele, porque eu não vejo que esse homem tem motivo algum para ser crucificado. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Aí Jesus abriu seus lábios e respondeu a Pilatos: o Senhor só tem autoridade sobre mim, porque ela lhe foi dada por Deus. Oh, irmãos, nenhuma autoridade foi dada senão por Deus. Aquilo tudo que estava acontecendo com Jesus era um plano perfeito de Deus. Era um plano perfeito do nosso Salvador. Mas aí a Bíblia diz: por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior, dizia Jesus. Depois disso Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica, crucifica. Então Pilatos perguntou: querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos seus soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Preste atenção. Aqui está Jesus vivendo os seus dramas de sofrimento. Até aqui Jesus está vivendo a sua maior luta, a sua maior dor.
porque ele está sendo entregue e ele sabe que a hora mais crucial ainda está por vir. E a Bíblia diz, no capítulo 19, a partir dos versos 17 em diante, que chegou o dia da crucificação de Jesus. E esse dia da crucificação de Jesus é a sexta-feira. Sexta-feira Santa. A conhecida por nós Sexta-feira Santa tem início aqui em João capítulo 19, verso de número 17, aonde Jesus é crucificado, aonde Jesus é levantado no madeiro para ser crucificado pelos homens. E o verso 17, a Bíblia diz: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Gólgota. Jesus mesmo pegou a sua cruz e saiu em direção ao lugar chamado Gólgota para sofrer ali a sua morte. É a sexta-feira que Jesus está agora levando a sua cruz em seus ombros para ser crucificado. A Bíblia continua dizendo: ali os soldados pregaram Jesus na cruz e o crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego, nas principais línguas da época: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então o chefe dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos olha para o pedido do povo e diz: o que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Sabe por que Pilatos não mudou a placa? Sabe por que Pilatos não mudou a placa? Porque verdadeiramente Jesus Cristo é o Rei dos Judeus. Verdadeiramente Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Bendito seja o nome santo e poderoso do Senhor. Queriam distorcer a fala de Pilatos, que havia escrito na placa Rei dos Judeus. A palavra Rei dos Judeus é uma afirmação. Ele é o Rei dos Judeus. Os homens queriam que ele mudasse para escrever: ele disse que é o Rei dos Judeus. E Pilatos declarou dizendo que eu escrevi, e lá deixou registrado Rei dos Judeus. A Bíblia diz que o sofrimento de Jesus continua. E ainda no capítulo 19, ainda na sexta-feira, acontece a morte de Jesus. E a Bíblia diz, nos versículos 28 do capítulo 19 em diante: agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, ele disse: estou com sede. Pendurado na cruz, Jesus disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Na sexta-feira, Jesus, nos outros evangelhos diz que às 3 horas da tarde, ele inclinou a cabeça e expirou. Ele rendeu o seu espírito. Veio o momento em que Jesus não é vencido pela morte. Não foi a morte que venceu Jesus, ele se entregou antes. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo de alto a baixo se rasgou. A Bíblia diz que houve um terremoto na terra. A Bíblia diz que as estruturas foram abaladas. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. O momento em que ele disse: está consumado. A Bíblia diz que as pessoas que zombaram dele, que cuspiram nele, as pessoas que colocaram a coroa de espinho nele, que fincaram os pregos nos pés, os pregos nas mãos, as pessoas que zombaram, que acompanharam ele, saíram correndo, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. É como se ele estivesse dizendo: não tire a placa Rei dos Judeus, porque ele é o Rei dos Reis, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus veio a morrer, ele abaixou a cabeça e morreu. Ainda no capítulo 19, a Bíblia diz que vieram soldados para poder certificar-se de que os três haviam morrido: Jesus, e o ladrão da esquerda e o ladrão da direita. Vieram para um dos ladrões e quebraram suas pernas, e de fato testificaram que ele havia morrido. Foram para o outro ladrão, quebraram suas pernas e testificaram que ele havia morrido. Mas quando chegaram até Jesus, quando foram quebrar as suas pernas, não fizeram isso. E não é que fizeram isso por algo do acaso, porque tinha um propósito. Deus havia declarado através do profeta Isaías que nenhum dos ossos do seu corpo seriam quebrados. Então aqueles soldados chegam até Jesus e furam o seu lado. Furaram o lado de Jesus. E quando furaram o lado de Jesus, saiu água, porque todo o sangue já havia esvaído, já havia saído. Ali testificaram que Jesus havia morrido. Então a sexta-feira termina com a morte de Jesus. A sexta-feira, hoje conhecida por nós como Sexta-feira Santa. Na sexta-feira daquele dia de Jesus, a sexta-feira termina com Jesus morto, com Jesus sem vida, com os soldados testificando que ele havia morrido, que não havia mais nele fôlego de vida. Ainda no capítulo 19, na sexta-feira, a Bíblia diz que acontece o sepultamento de Jesus. E esse sepultamento foi-se dado pelo fato de que José de Arimateia pediu licença para Pilatos, para poder levar o corpo de Jesus para ser sepultado. A Bíblia diz que José de Arimateia era também um político renomado na época, uma autoridade na época, e ao fazer o pedido a Pilatos, o governador, o Pilatos olha para José de Arimateia e cede a José de Arimateia o corpo de Jesus. E é interessante você saber disso, que José de Arimateia já estava seguindo os passos de Jesus. E a Bíblia diz que é José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, aquele que foi procurar Jesus de noite, para poder ser ali evangelizado por Jesus, para poder ali ouvir a palavra de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos que vai até o governador Pilatos, pede o corpo de Jesus.
E aí o governador libera o corpo de Jesus, eles descem o corpo de Jesus da cruz. Ali, próximo do lugar onde Jesus havia sido crucificado, eles encontraram ali um túmulo vazio, ao qual nunca ninguém tinha usado ainda. E é ali que a Bíblia diz que Jesus é sepultado. E é interessante que tanto José de Arimateia como Nicodemos, eles se preocuparam em fazer como os judeus gostavam que fossem feito. Eles pegaram o lençol para cobrir o corpo de Jesus, mas antes mesmo de cobrir o corpo de Jesus, eles misturaram as especiarias de óleo no lençol para poder enrolar no corpo de Jesus. Eles pegam óleo, que na verdade algumas versões diz aloés e mirra, para poder colocar no lençol, e o lençol cobrir o corpo de Jesus. Era uma preparação que o povo judeu gostava de fazer, e assim eles fizeram, e colocaram Jesus no túmulo. Levaram o corpo dele e colocaram no túmulo, numa espécie de rampa. Cobriram o corpo de Jesus com o lençol, já cheio de aloés e mirra. Saíram dali, rolaram a pedra do sepulcro, e ali ficou Jesus naquela sexta-feira. Quando a sexta-feira terminou, Jesus já havia morrido e Jesus já estava no sepulcro. Jesus já estava no túmulo e a pedra já havia removida. E é agora, entre o final da sexta-feira que Jesus ficou ali no túmulo, a pedra rolada já fechando o túmulo, começa o outro dia, porque nós sabemos que é assim: termina a sexta e vem o sábado, acaba o sábado, vem o domingo. E quando terminou a sexta-feira, começou-se o sábado. E o sábado, conhecido por nós hoje como sábado de aleluia. E esse sábado de aleluia, conhecido por nós, foi um sábado na época de Jesus, de um silêncio. Um silêncio para todos que estavam vivos naquela época. Porque todos acharam que o mestre, agora morto, não poderia fazer mais nada. E foi um sábado de silêncio absoluto. Entre o capítulo 19 e o capítulo 20, para terminar o 19 e para começar o 20, tem um período de silêncio que é o sábado. Foi aquele sábado em que os discípulos estavam chorando muito a perca de Jesus. Foi aquele sábado em que os discípulos estavam amargamente chorando a perca de Jesus. Foi um sábado onde Pedro estava muito pensativo. Por que trair Jesus? Porque eu não disse que o conhecia? Foi um sábado difícil para os discípulos. Foi um sábado difícil para os seguidores de Jesus. Foi um sábado de vibração para os inimigos de Jesus, dizendo: acabou aquela farra, acabou aqueles milagres, acabou aquela conversa, acabou aquele alvoroço, ele morreu. A Bíblia diz que Jesus foi no inferno e tirou a chave das mãos do diabo, dizendo que o poder da vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Penso eu que nesse sábado de silêncio, Jesus já estava se preparando no plano divino
para o que aconteceria no outro dia. Os céus estavam em festa, aleluia. Os discípulos vivendo luto, os discípulos chorando demais, os inimigos celebrando e festejando que ele havia morrido. O céu está em festa, porque sabia lá no céu que Jesus Cristo morreria, mas era uma questão de tempo, porque ao terceiro dia ele ressuscitaria para a glória de Deus Pai, e aí sim completaria a sua obra redentora aqui na terra. E a Bíblia diz que no capítulo 19 inteiro é um capítulo de sofrimento, é um capítulo de luta, de dor, de morte, de sepultamento. Mas a Bíblia já vai da história do sepultamento para a manhã gloriosa do domingo, após a morte de Jesus. E no capítulo 20, o túmulo está vazio. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O verso de número 1 do capítulo 20, a Bíblia diz: domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada, removida. Maria saiu bem cedinho, depois de ter passado um sábado de luto, depois de ter passado um sábado de tristeza. Maria Madalena sai em direção ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, aquela manhãzinha ainda escura. Maria chega e olha, e observa que a pedra do túmulo está removida. Olha o que a Bíblia diz: então Maria foi correndo até o lugar onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro. Esse outro discípulo é João. Ele sai correndo mais depressa do que Pedro e chega primeiro no sepulcro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. João olha só de longe e vê que verdadeiramente o lençol está lá e o corpo de Jesus não está. A pedra está removida, o lençol está lá, mas o corpo de Jesus não está lá. O corpo da sexta-feira pendurado na cruz, o corpo da sexta-feira que estava pendurado na cruz do Calvário, não está na visão de João. João não consegue ver o corpo de Jesus dentro do túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois de João, não só olhou, mas ele entrou dentro do túmulo. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. E quando Pedro entra dentro, ele vê que o lençol está lá, mas o corpo não está ali. Ele vê que o lençol que cobriu a cabeça de Jesus está dobrado. E quando ele vê ali que o lenço está dobrado, Pedro se desperta
e olha para João e diz, dentro de João: algo glorioso aconteceu, algo poderoso aconteceu aqui. E naquele momento que João não viu Jesus, Pedro não viu Jesus, eles saem dali sem entender ao certo, acredito eu que começando a compreender alguma coisa, mas ainda não muito claro para eles. Mas o motivo que eles não estavam vendo Jesus ali é simples. Hoje nós entendemos com mais clareza. Jesus havia sido ressuscitado dentre os mortos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Pedro e João saem dali, Maria Madalena também sai dali, mas algo interessante acontece e eu quero encerrar essa mensagem. A Bíblia diz que Maria Madalena, enquanto Pedro e João saíram dali, ela saiu um pouco de perto do túmulo, mas ela não foi muito longe, ela ficou perto. E a Bíblia diz que Maria Madalena, ela tinha ficado perto ali da entrada do túmulo, chorando muito, porque o luto faz isso. O luto faz a gente chorar. O luto faz a gente chorar a perca da pessoa. E Maria está chorando porque aquele Jesus que havia sido crucificado, aquele Jesus que havia sofrido na sexta-feira, foi Ele que havia tirado dela uma legião de demônios. Foi Ele que havia curado e libertado ela poderosamente. Ela sabia que a nova vida que ela recebeu em Jesus, a nova vida que ela recebeu, a cura que ela teve, a libertação que ela teve, foi por causa de Jesus. E ela está ali no túmulo, chorando, um pouco longe, mas chorando. E a Bíblia diz que enquanto ela chorava, ela se abaixou e olhou para dentro. E quando ela baixou e olhou para dentro, a Bíblia diz que ela viu 2 anjos vestidos de branco. Veja, irmãos, que nessa visão, nessa narrativa de João, Pedro e João não viram os anjos. Eles viram o lençol e o lenço dobrado na cabeceira, mas não viram anjo. Saíram de lá do túmulo, e olha que eles entraram dentro do túmulo. Maria Madalena está chorando, e a Bíblia diz que ainda chorando, ela se abaixou e olhou para dentro. E quando ela olhou para dentro, ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha posto o corpo de Jesus. E um estava na cabeceira, e o outro nos pés. E os anjos perguntaram: mulher, por que está chorando? A quem procurais? Ela diz: a Jesus o Cristo. Aí os anjos respondem: você está procurando o Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Se você pode aí onde você está na sua casa, levantar suas mãos aos céus e agradecer ao Senhor, porque Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Maria está ainda com aquele olhar dela fito nos anjos. Maria quer sair dali, porque Maria, claro, teve medo. Maria diz: levaram meu Senhor embora.
Interessante é que quando Maria está indo, o próprio Jesus, primeiro ela teve uma conversa com os anjos. Penso eu que os anjos têm a visão espiritual e sabiam onde Jesus estava. Maria está indo embora. Jesus se apresenta atrás de Maria e diz a ela: Maria. Quando ela olha, aliás, a conversa começa antes. Ela olha para o homem que ela está vendo e pensa ser ele um jardineiro. E diz para Jesus, pensando que é o jardineiro: você sabe onde puseram o meu Salvador, o meu Senhor? Jesus não diz nada. Aquela mulher, quando vai saindo, Jesus diz: Rabone. Quando aquela mulher vira de novo, ela sabe que aquela palavra agora tem um conhecimento. Ela sabe que agora aquela palavra, aquela voz é conhecida. Quando ele diz Rabone, ela para, ela olha para ele. Quando ela vê a visão de novo dele, ela enxerga ele. Ela vê que ele não é o jardineiro. É como se ela estivesse dizendo: repete de novo. Ele diz Rabone. Repete mais uma vez, Rabone. Ela diz: tu és Jesus. Quando ela vai correndo para abraçar ele, ele diz: não me toque, porque eu ainda não subi para o Pai. Mas é você? Sou eu. Vai, Maria, e diga a todos os discípulos e a todas as pessoas que eu ressuscitei. Eu encontrarei com eles. Eu ressuscitei dentre os mortos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria que você entendesse uma coisa nessa noite. Na sexta-feira, Jesus passou pelo pior dia da sua vida. No sábado houve um silêncio absoluto. Mas no domingo de manhã, Ele ressuscitou. E hoje nós podemos ter a certeza de que podemos ser salvos, porque Cristo ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Eu gostaria que você nesse momento fechasse os seus olhos na sua casa, e que você agora nessa hora pudesse falar com o nosso Salvador, e que você não fizesse pouco caso da sexta-feira de sofrimento, do sábado do silêncio, do domingo da ressurreição. Que você não fizesse pouco caso disso, mas que você desse a esses 3 dias um significado profundo na sua vida a partir de hoje. Que você dê a partir de hoje um significado importante a esses 3 dias, porque só foi por causa da sexta-feira de sofrimento, do sábado de silêncio e do domingo da ressurreição, que nós podemos ter a certeza que iremos morar um dia com o Senhor Jesus, e que teremos a certeza que pelo sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos salvação. Eu queria nesse momento que você fechasse seus olhos e orasse juntamente comigo. Eu quero orar por você agora. Meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua presença e acabamos de ouvir Tua doce palavra. Senhor, ajuda-nos a não desprezar a sexta-feira do sofrimento, da morte de Jesus, o sábado do silêncio, e nem tampouco desprezar o domingo da ressurreição, do milagre da vida, da salvação. Por isso, meu Deus, depois de ouvir essa palavra, nos rendemos a Ti, nos rendemos na Tua presença,
nos rendemos diante do Senhor, rendemos a nossa vida, rendemos a nossa mente, o nosso coração, nos humilhamos perante Ti, Senhor. E é aqui também que eu faço a oração, pedindo ao Senhor que nos perdoe, que nos limpe, que nos purifique, que nos santifique, Senhor, que nos renove. Pai bendito, que o Senhor nessa noite possa vir com o Teu bálsamo e curar as pessoas. Que o Senhor venha nessa noite, pelo sangue derramado na cruz, venha trazer remissão dos pecados. Perdoa essa pessoa que agora está dizendo, que agora está pedindo perdão a Ti. Perdoa essa pessoa, perdoa esse homem, perdoa essa mulher, que reconhece que estava no caminho errado, que reconhece que não estava fazendo da maneira certa, que reconhece que precisa do Senhor. Perdoa essa pessoa, Pai, que fez pouco caso da sexta-feira do sofrimento, do sábado do silêncio e do domingo da ressurreição. Nunca fizeram caso disso. Perdoa essas pessoas agora, porque nós queremos dizer muito obrigado, porque sem Ti, Jesus, não conseguiríamos o plano da salvação, mas o Senhor nos fez dignos, pelo sangue derramado na cruz, de sermos salvos, pelo poder do sangue de Jesus, derramado por nós da cruz do Calvário, e pelo corpo de Jesus, entregue por nós na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria nesse momento que você pegasse o seu pão, o seu cálice em suas mãos. Nós vamos comer do pão e beber do cálice nesse momento. E é nesse instante que, comendo do pão e bebendo do cálice, que nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. A Bíblia diz que certa vez Jesus pegou o pão e o cálice, e tendo dado graças, louvou e adorou ao nome do Senhor Deus, por esse ato que haveria de acontecer. Ele seria entregue por nós na cruz do Calvário. E quando Ele, ensinando aos discípulos, diz que o seu corpo seria entregue por nós na cruz do Calvário, e o seu sangue seria derramado por nós na cruz do Calvário, Ele estava nos dizendo que através do corpo de Jesus, nós teríamos cura, nós teríamos milagres, nós teríamos as bênçãos da parte do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, ao referir-se que o sangue de Jesus seria derramado na cruz do Calvário, seria para a remissão dos nossos pecados. É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nos perdoa. É através do sangue que Jesus nos perdoa. É através da entrega na cruz do Calvário que Jesus nos perdoa. Eu quero nesse momento orar com você, consagrando os elementos da Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria que você agora pegasse o seu cálice e o seu pão nas mãos. Nós vamos orar e eu vou consagrar. E nós vamos participar do cálice e do pão, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus. A Tua palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Nós estamos olhando para nós mesmos, e olhando para nós, estamos pedindo ao Senhor que nos perdoe, que nos purifique, que nos santifique, porque nós reconhecemos sim, Senhor, a sexta-feira do sofrimento e da morte, o sábado do silêncio e o domingo da ressurreição. Sabemos, ó Deus, que por nós o Senhor fez isso, para que nós tivéssemos vida eterna e vivêssemos eternamente com o Senhor, e pudéssemos contemplá-lo e vê-lo como o Senhor é. Meu Pai, nós estamos nessa hora te dando graças pelo pão,
e pelo cálice e pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Te rendemos graça e eu consagro nessa hora o cálice e o pão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Comamos do pão e bebamos do cálice. O Anderson estará adorando ao Senhor Jesus com uma canção. E eu vou pedir para você ficar na sua casa aí, ou ajoelhado, sentado, ou em pé, como você se sentir melhor. Mas que você entrasse na presença do Senhor agora, porque nós acabamos de renovar a aliança com Ele. Aliança de que vamos servi-lo, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. É verdade. Aleluia. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Rabassuri me cantorobadagas. Aleluia. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Seu amor não muda, Senhor. Aleluia. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Oh, Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? aleluia, Jesus. Deus me amou tanto, entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Aleluia. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia, Jesus. Eu queria que você aí na sua casa pudesse pegar as mãos de quem está aí perto de você. Que você desse as mãos, se você não tem ninguém aí para dar as mãos, abrace você mesmo assim. Mas eu gostaria que você pudesse receber essa oração agora. Pai de amor, Deus grande e misericordioso, nós renovamos a nossa aliança com o Senhor nesse momento. Aliança que envolve um compromisso de caminhar contigo, independente das circunstâncias, independente das situações, independente dos ventos contrários, independente das aflições ou dores. Nós queremos amá-lo, servi-lo, segui-lo. Nós não queremos abandonar a fé. Nós queremos olhar firmemente para o nosso autor e consumador da fé. Queremos segui-lo, servi-lo e amá-lo, Pai. Dá a cada irmão, a cada irmã, a força para continuar firme na caminhada. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém, Senhor. Por isso eu clamo a Ti por todos os meus irmãos. E faço nesse momento já a oração da unidade da igreja. Para que cada pessoa, membro dessa igreja,
aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e são filhos do Deus vivo, possamos seguirmos unidos no Senhor, possamos seguir firmes na presença do nosso Deus. Eu faço a oração da unidade da igreja, ministrando sobre o corpo de Cristo a bênção do Senhor, que ninguém se perca, que ninguém abandone o caminho da fé, que ninguém abandone a Jesus Cristo de Nazaré, mas que todos nós possamos estar firmes no Senhor, em nome de Jesus, aguardando o melhor de Deus que ainda está por vir todos os dias. Pai, eu abençoo o teu povo, a tua igreja nesse momento, em nome de Jesus, e feliz e alegre, porque com o Senhor renovamos a nossa aliança, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Eu renovo a minha aliança com todos vocês, irmãos e irmãs da igreja do Evangelho Quadrangular Catedral da Família, em nome de Jesus. Se você está com alguém da sua casa, diga: eu renovo minha aliança com você. Anderson, eu renovo minha aliança com você em nome de Jesus. Representando toda a igreja, eu renovo minha aliança com você. Eu renovo minha aliança com você, Gui Stivanelli, Gui Pelisson, Lucas Stivanelli, Gui Pelisson, Gui Stivanelli. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero dar seguimento aqui, estamos já encerrando a nossa live. Nós vamos nesse momento ver um vídeo do jejum que nós vamos ter a partir de amanhã. E esse vídeo aí é com o nosso presidente nacional, pastor Mário de Oliveira, pastor presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Solta o vídeo para nós, por favor. Jejum da Vitória. Hoje, dia 4 de abril, a partir da meia-noite, o início do Jejum da Vitória pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. Participe com a gente, vai ser algo extraordinário. E para isto, eu convoco vocês para esta oração, para começarmos hoje esta campanha pela vitória. Senhor nosso Deus, abençoa todos aqueles que, espalhados por todo o Brasil, nos 4 cantos da nossa pátria, estarão orando e jejuando para a vitória da nossa pátria. Em nome de Jesus. Amém. Jejum da Vitória. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí então com o jejum da vitória, de 5 de abril a 25 de abril. E eu quero nesse momento convidar todos os membros da nossa igreja a participar desse jejum da vitória. E como vocês sabem, jejum é se abster de algum alimento ou de algo que vocês gostam, não é verdade? Então eu gostaria que você visse bem, não estamos aqui falando para você fazer um jejum do dia inteiro. Nós entendemos que tem pessoas que não conseguem, não podem ficar sem comer de 3 em 3 horas em função de saúde. Mas, de repente você faça um jejum de tirar o café no período da manhã, você faz o jejum de tirar um refrigerante, enfim, você vai escolher qual vai ser o seu jejum, qual vai ser o jejum que você vai fazer. E o propósito nosso é esse jejum da vitória em favor da nossa nação, em favor do nosso Brasil. Todas as igrejas do Evangelho Quadrangular no Brasil inteiro estarão fazendo esse jejum da vitória. E eu quero convidar você, a partir da meia-noite agora, de hoje, a partir da meia-noite, nós estaremos jejuando e o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. Conto com você, conto com todos vocês, em nome de Jesus. Jovens, adolescentes, você que já é casado, o homem, a mulher, eu conto com você, membro da nossa igreja, jejuando e orando em favor do nosso Brasil, em favor da nossa terra, para que Deus esteja operando as suas maravilhas no nosso meio. Então fique ligado, começa já nesse dia 5, meia-noite desse dia 5, de 5 a 25 de abril, jejum da vitória. Nós estaremos juntos nesse processo, em nome de Jesus Cristo.
Queridos irmãos, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que participaram conosco dessa live e que esteve conosco nessa 1h30 que vai dar agora, nós reunidos aqui. O culto foi hoje de 1h30 em função do culto da Santa Ceia, sempre precisamos de um tempinho a mais, mas graças a Deus estamos aqui encerrando mais uma live, mais um culto na sua casa, mais um culto online, com a bênção do nosso poderoso e maravilhoso Deus. Quarta-feira, queridos, quarta-feira, próximo culto na quarta-feira, nós estaremos mandando mensagens para vocês, por meio do WhatsApp meu ou da pastora Renata. Nós estaremos enviando para vocês a confirmação do nosso culto presencial e a maneira como isso vai acontecer. Tivemos já a liberação dos cultos presenciais, uma ordem dada na noite de ontem. Eu, o pastor dessa igreja, achei ainda por bem fazer online hoje, porque estava muito em cima de mobilizar a igreja, mas para quarta-feira que vem, certamente nós estaremos abrindo o culto presencial aqui. Porém, queridos, nós vamos respeitar os critérios que estão sendo passados, e a capacidade para essa reabertura, ela é de 25% da capacidade do nosso templo, tá bom? Nós vamos atender a esse 25%, então nosso culto será por meio de inscrição, aquele modelo que nós estávamos fazendo antigamente. Retomaremos as inscrições, e aí você vai lá, faz seu cadastro, e você será inscrito para o culto. E lógico, teremos o culto presencial e estaremos transmitindo aqui da igreja, além do presencial para quem estiver aqui, em todos os canais das nossas redes sociais, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Eu quero orar nesse instante, encerrando essa live. Querido Deus, amado e poderoso Pai que está nos céus, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez por essa live, por esse culto online. Pai, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Deus, pelas pessoas que passaram ontem por aqui na igreja, trazendo seus dízimos, suas ofertas, seus alimentos, recebendo a oração da fé. Pessoas que vieram hoje também pela manhã, meu Pai, estiveram aqui trazendo suas contribuições, recebendo a oração da fé, trazendo seus alimentos. Meu Deus, a igreja está em movimento, a igreja entende o processo, e a igreja está atuante no reino de Deus. Pai bendito, que o Senhor abençoe cada família dentro de suas casas agora, que a unção do Senhor alcance cada pessoa nesse momento. Pai bendito, que haja saúde abundante sobre cada lar, sobre cada pessoa nesse momento. Abençoe, Pai, desde a criança recém-nascida ao mais experiente homem e mulher que pertence à nossa igreja, que a unção do Senhor seja sobre cada um deles. Pai, que o Senhor seja conosco nesse dia que se encerra, e que o Senhor seja conosco nessa semana. Será uma semana vitoriosa, abençoada, será uma semana de graça do Senhor sobre a nossa vida. Que o grande amor de Deus, que a graça consoladora do Espírito Santo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito do Senhor seja com cada um de vocês e com cada família. Essa bênção permaneça hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amo vocês, Deus vos abençoe.